Eu vou dispensar-me de demorar muito tempo nas notas iniciais e vou dispensar também, faço um cumprimento geral a todos os que estão presentes, a todos os meus colegas e amigos que fazem parte desta mesa comigo e em que tenho muito gosto de participar. E vou passar de imediato, aqui uma breve introdução e depois algum desenvolvimento no tema que me compete hoje expor aqui de uma forma crítica. A proposta de lei que é pretexto da presente conferência, entre outros fins, como ficou já explicitado pela intervenção da Sra. Ministra da Justiça, visa transpor a chamada Diretiva sobre Reestruturação e Insolvência. A Diretiva sobre Reestruturação e Insolvência é uma diretiva, no meu entender, extraordinariamente difícil de transpor. Por essa razão, creio que teria sido de toda a conveniência que a transposição da diretiva para o ordenamento jurídico português tivesse sido feita com o máximo de tempo possível, desde o primeiro momento, com o grupo mais qualificado e mais diversificado de profissionais e especialistas na matéria da insolvência e da reestruturação, e que o resultado desses trabalhos tivesse sido um projeto exposto, submetido à mais vasta e alargada discussão pública. Tomei conhecimento da proposta no dia 11 de outubro, portanto, há mais ou menos um mês, e tomei conhecimento da última versão, digamos, da proposta de alteração conjunta dos dois partidos PS e PSD há poucos dias, no dia 12 de novembro. Portanto, passaram poucos dias desta última versão e um mês ao todo desde que conheço a proposta. Estas primeiras palavras são uma espécie de disclaimer. Quero eu dizer que estou aqui, como já disse o Sr. Dr. Nuno Lousa, mais tendencialmente como académica, mas sobretudo estou aqui como comentadora e como crítica, não como apresentadora da proposta. Passando às notas gerais da apreciação na globalidade da proposta de lei. Vou ser muito curta aqui, muitas mais coisas haveria a dizer, mas porque o tempo não permite, vou concentrar-me em duas, que de alguma forma ilustram mais o que falta do que o que foi feito. E às vezes é aí que reside o problema. Primeira nota. Quanto a mim, a proposta padece de uma perspectiva excessivamente redutora da reestruturação precoce ou preventiva. Isto é, entende-se que nós já tínhamos um processo judicial ou híbrido, como quisermos, de reestruturação preventiva, logo era só adaptá-lo ou alterá-lo. Ora, há aqui um erro ou um vício de pressuposto, que é o seguinte: a diretiva não trata apenas os processos judiciais ou híbridos de reestruturação. A diretiva trata a reestruturação e isto inclui não só os processos judiciais ou híbridos de reestruturação, como é o PER, mas também as medidas avulsas de reestruturação, como é, e está regulado na diretiva, a suspensão das medidas executivas, que pode ter lugar fora de qualquer contexto judicial ou híbrido, não devemos esquecer que da reestruturação preventiva faz parte, por excelência e em primeira linha, os mecanismos extrajudiciais. E nós temos o RER. Não vejo alterações nesse âmbito, vejo apenas a redução, como eu digo, excessiva, quanto a mim, da ideia de reestruturação precoce à regulação do PER. Fica a faltar o RER, fica a faltar alterações no RER, fica a faltar medidas no âmbito da reestruturação extrajudicial, do âmbito dos acordos informais, fica por regular um conjunto de medidas avulsas de reestruturação preventiva que eu não vejo, de alguma forma, tratadas na proposta de lei. Uma nota, tudo isto vem muito bem assinalado num parecer da Associação de Mediadores de Recuperação de Empresas e já agora pergunto, criada essa figura em 2018, o que é feito dela? Ela não era para atuar privilegiadamente na reestruturação extrajudicial? Que é feito dessa figura? Naturalmente, isto vem assinalado, esta crítica vem assinalada e muito bem assinalada no parecer, como eu dizia, da Associação de Mediadores de Recuperação de Empresa. Segunda nota, também ainda de caráter geral, falta, e isto eu vou dispensar-me de desenvolver, porque acho que, enfim, já fiz 2 intervenções públicas sobre o tema e, portanto, por questões de tempo não posso aqui desenvolver, mas quanto a mim falta um regime especial para micro e pequenas empresas, pelo menos para micro e pequenas empresas, se quisermos podemos estender às micro, pequenas e médias empresas. Como eu digo, já desenvolvi muito o tema, em congressos e intervenções públicas, mas fica aqui a nota, falta um processo especial único, porque eu acho que a desorientação nem sempre não é boa, a abundância nem sempre é boa e causa desorientação,
E era preciso um processo único para as micro e pequenas empresas, um processo que tivesse 2 desenlaces possíveis, estruturação e liquidação, com uma simplificação de prazos, de operações, de órgãos e com caráter, sobretudo com caráter modular, em que as medidas pudessem ser compostas à medida das necessidades de cada caso concreto. Vários organismos internacionais recomendam isto, há documentos recentíssimos de 2021, tanto do FMI como da Comissão das Nações Unidas para o Direito do Comércio Internacional, países como os Estados Unidos, a Austrália, o Reino Unido, a França, a Áustria, em certa medida a Alemanha e no anteprojeto espanhol, há regras deste tipo, não vejo nada na proposta de lei. Vamos então passar àquilo que é feito, vamos deixar para trás aquilo que não foi, e vamos concentrar-nos nas áreas de intervenção, ou grandes áreas de intervenção no PER, que é disso que se trata hoje de manhã. As grandes linhas são, e eu acho que vão ser todas tratadas aqui, aquela que eu venho tratar é a primeira, é a área relacionada com a formação de categorias e regras para a aprovação do plano, regulada nos artigos 17C, número 3, à linha D, e 17F, número 5, à linha A. Depois há um conjunto de outras grandes áreas, como os novos poderes de vez do juiz no âmbito da homologação judicial do plano de reestruturação. Aqui eu destacaria o novo poder de ver de controle judicial sobre a aptidão do plano para conseguir ou realizar determinados objetivos. Já, penso eu, a doutora Fátima Reis Silva vai falar disso. Depois, aquilo que eu costumo chamar, ou que chamava, efeitos processuais e que hoje vem identificado na proposta de lei como sendo o conjunto de regras sobre suspensão das medidas executivas. Uma quarta grande área de intervenção relacionada com aquilo que eu também chamava antes, efeitos, e acho que posso continuar a chamar agora, efeitos substantivos, e eu quero dizer efeitos sobre os contratos ou os negócios, de forma a atingir a conformação dos contratos e a execução dos contratos. Aqui na proposta de lei e de alguma forma por influência da diretiva, este conjunto de regras diz respeito àquilo que se chama na proposta de lei os contratos executórios essenciais, e aqui eu distinguiria as regras propriamente ditas sobre os contratos executórios essenciais e uma coisa que me parece muito importante, que é uma nova regra que foi referida também na intervenção inicial da senhora Ministra da Justiça, que é o regime das chamadas cláusulas ipso facto. E, finalmente, uma quinta e última grande área de intervenção que eu destacaria é também, enfim, ela importante, relacionada com as garantias ao financiamento para a reestruturação, seja os novos financiamentos, seja o chamado financiamento intercalar. Vou então passar a concentrar-me naquela que é a matéria, enfim, que me foi atribuída, que é a matéria relacionada, como disse há pouco, com a formação de categorias e a aprovação do plano. Aqui, como o tempo de que disponho não é imenso, vou tentar não ser descritiva, porque não é disso que se trata aqui, vou tentar ser clara, mas vou tentar também sintetizar em conclusões aquele que foi o meu estudo da matéria, tal como ela resulta regulada na proposta de lei. 2 palavras apenas de caráter geral para falar sobre a gênese da formação de categorias, ou seja, porque é que ela nasce, e depois para falar sobre a teleologia, ou mais simplesmente a sua função prática. Bom, na gênese da formação de categorias está a ideia de que o melhor plano é aquele que melhor satisfaz, aquele que mais eficazmente satisfaz, aquele que concilia, pondera ou equilibra os interesses de grupos de sujeitos diferentes. É esta a ideia básica. Na sua teleologia, ou no plano teleológico, ou no plano da sua função prática, ela desempenhará ou propenderá para desempenhar a função de facilitar a aprovação do plano. Naturalmente, é mais fácil aprovar o plano, pelo menos em teoria ou em princípio, se estiverem reunidos os sujeitos votantes em grupos, do que quando é necessário obter individualmente, uti singuli, o consentimento ou o acordo de cada um. Depois, e agora aproximando-me já da diretiva, porque é preciso dividir em categorias para que se aplique aquilo que em inglês se chama o cross-class cram-down, ou seja, aquilo que na proposta de lei vem designado como a reestruturação forçada de dívida a categorias discordantes. Sobre a formação de categorias, nós temos, como eu disse há pouco, o artigo 17C, número 3, à linha D. Repare-se na epígrafe do artigo. Requerimento e formalidades. Eu chamo a atenção para isto porque esta é uma matéria de crucial importância. E uma matéria de crucial importância, dizendo respeito à formação de categorias, não pode vir regulada numa sequência de regras que dizem respeito, de acordo com a epígrafe, ao requerimento da apresentação ao PER
e às respectivas formalidades. Tem que ser regulada à parte, autonomamente, claramente e com cuidado. Prevê-se nesta norma a classificação dos credores afetados, notem bem, credores afetados, pelo plano de recuperação em categorias distintas, de acordo com a natureza dos respectivos créditos, em credores garantidos, privilegiados, comuns, subordinados. Esta classificação é a nossa conhecida classificação do artigo 47 do Código de Insolvência e, querendo, de entre estes, refletir o universo de credores da empresa, em função da existência de suficientes interesses comuns, designadamente nos seguintes termos: trabalhadores, sem distinção da modalidade do contrato, sócios, entidades bancárias que tenham financiado a empresa, fornecedores de bens e prestadores de serviços e, finalmente, credores públicos. Eu vou retirar aquilo que há de positivo, aquilo que nós podemos retirar claramente da norma, e depois vou passar à apreciação crítica. Retira-se daqui, em conformidade com a diretiva, que há duas classificações possíveis dos sujeitos ou partes afetadas. Agora vou começar a dizer rigorosamente aquilo que está aqui em causa. Não são credores afetados, são partes afetadas. A classificação mínima, obrigatória, básica, é a classificação que eu agora, por razões de tempo, vou passar a designar como classificação em classes, de acordo com o artigo 47. 4 classes, garantidos, privilegiados, comuns, subordinados. De entre estes, se o devedor assim entender, podem formar-se, a partir destes, subcategorias. A categoria dos trabalhadores, como sabem, é sempre, se as dívidas em causa forem derivadas do contrato de trabalho, são sempre privilegiados e garantidos. Mas depois há fornecedores que podem ser comuns, há a banca que pode ser garantida e comum. Portanto, desdobram-se as 4, consoante outros grupos formados com base no critério que é dado na diretiva e repetido aqui, a existência de um suficiente conjunto de interesses entre eles. Portanto, duas possíveis classificações, uma obrigatória e sempre necessária, e depois uma que pode juntar-se ou não à outra. Pronto, portanto está aqui o querendo, etc. Qual é o primeiro na apreciação crítica, grande nota, que de alguma forma já implicitamente resulta do que eu disse. Fala-se em credores afetados e não em partes afetadas, como devia ser. E fala-se nos respectivos créditos e não nos respectivos créditos ou interesses, como deveria ser. Porque senão, nada estão a fazer aqui os sócios. Os sócios, de acordo com a diretiva, só podem participar exclusivamente enquanto titulares de participações sociais, não enquanto credores. Mas se lermos a norma, tal como ela está redigida a falar em credores afetados, parece que os sócios que estão aqui a ser considerados são os sócios enquanto titulares de créditos. Titulares de créditos nomeadamente subordinados, experimentos, etc. Segunda nota crítica a esta norma, e talvez mais importante. Uma falta absoluta de regras, uma falta absoluta de critérios gerais sobre formação de categorias. Eu diria é inevitável, pois se tentou regular à força numa norma que tem epígrafe, requerimento e formalidades, não podia resultar grande coisa. Está ali comprimida num conjunto, numa sucessão de regras que nada tem a ver. E, portanto, falta aquilo que existe, e eu estudei outros ordenamentos, nomeadamente todas as leis de transposição, concentrei-me por falta de tempo, concentrei-me em duas, na lei alemã e na lei francesa, e concentrei-me também no anteprojeto espanhol. Todas elas têm regras, critérios gerais sobre a formação de categorias e mais regulam, sob o ponto de vista sistemático, regulam esta matéria à parte. Não a regulam na sequência das regras sobre o requerimento da apresentação ao PER e suas formalidades. À falta de critérios gerais, o que é que o legislador português fez? Optou por um elenco exemplificativo. Esta opção legislativa é, quanto a mim, criticável, porque padece dos inconvenientes de todos os elencos exemplificativos. Não se sabe se ele aperta ou se dá liberdade a mais. Antes de mais, como qualquer elenco exemplificativo, ele tenderá a ser utilizado como elenco padrão ou como elenco supletivo. E pior do que isso, o elenco em concreto não reflete da melhor forma o possível conjunto de categorias de credores existentes. Reduz-se àquelas 5, esquece, por exemplo, e aqui isto é uma área de preocupação minha, os pequenos credores, que a diretiva
manda que sejam considerados sempre que haja a divisão em categorias, e dentro dos pequenos credores eu falaria nos consumidores, falaria nas micro e pequenas empresas, que também merecem ser protegidas enquanto credoras, não só enquanto devedoras. E, mais uma vez, refere-se aos sócios como se fossem credores. Dali não resulta que eles sejam sócios enquanto titulares de interesses associados à titularidade de participações sociais. Nota sobre o direito comparado, na lei alemã, na lei francesa e no anteprojeto espanhol, como eu disse, estas normas sobre formação de categorias remetem para critérios gerais, nomeadamente têm a preocupação de enunciar algumas regras orientadoras, dizendo que os critérios têm que ser objetivos e que os critérios têm que ser verificáveis. Em nenhuma delas eu encontrei um elenco exemplificativo. Vamos às regras sobre a aprovação do plano. Isto é sumário e telegráfico, mas tem de ser assim. Trata-se da apreciação do artigo 17F, número 5, à linha A. Diz-se aí, no caso de classificação dos credores em categorias distintas, nos termos da linha D, que é aquela que eu há pouco li, do número 3 do artigo 17C, seja votado favoravelmente em cada uma das categorias por mais de 2/3 da totalidade dos votos emitidos, não se considerando como tal as abstenções, obtendo desta forma I, o voto favorável, ou 1, o voto favorável de todas as categorias formadas. 2, o voto favorável da maioria das categorias formadas, desde que pelo menos uma dessas categorias seja uma categoria de credores garantidos. 3, caso não existam categorias de credores garantidos, o voto favorável de uma maioria das categorias formadas, desde que pelo menos uma dessas categorias seja de credores não subordinados. E, quarto e último, em caso de empate, isto foi acrescentado agora, o voto favorável de pelo menos uma categoria de credores não subordinados. Acrescentado, digo eu, na proposta conjunta do PS e do PSD, conhecida há dias. Primeira nota crítica. Não haverá uma confusão entre as regras de aprovação de um plano e as condições para a homologação do plano. Olhando para a diretiva, nós vemos o artigo 9, número 6, que diz: o plano de reestruturação é adotado pelas partes afetadas mediante a obtenção de uma maioria do montante dos respectivos créditos ou interesses em cada uma das categorias. Os Estados-membros podem, além disso, exigir a obtenção de uma maioria do número de partes afetadas em cada categoria. Pronto, esta é a regra sobre a aprovação do plano. Obtenção de uma maioria do montante dos respectivos créditos. Ou interesses, caso estejam em causa não credores, mas partes afetadas que não sejam credores, em cada uma das categorias. Depois pode haver aquilo que se chama uma dupla maioria com head count, contagem à cabeça individual de credores, ou não, mas isso já é opção dos... Mas o que é claro daqui, do artigo 9, número 6, é que existe uma regra de aprovação do plano. E a regra de aprovação é maioria, seja como for definida pelo Estado-membro, do montante dos respectivos créditos ou interesses. No artigo 11º, número 1, à linha B, que eu não vou ler porque é grande e por falta de tempo aqui também não posso desenvolver, mas prevê-se a situação de o plano não ser aprovado nestes termos, ou seja, não ser aprovado por todas as categorias nestes termos. E nesse caso prevê-se que o plano possa ser homologado, realizando-se assim aquilo que se chama reestruturação forçada da dívida a categorias discordantes. E que podem, em última análise, é bom que eu sublinhe isto também como contrapartida, em última análise o plano pode ser homologado sendo aprovado por uma única categoria. Eu vi muitos pareceres a criticarem aqui alguma flexibilidade nas normas, mas não é aqui que o problema do legislador português reside. É possível ser homologado com uma apenas categoria, desde que essa categoria não seja uma categoria de sócios ou daquilo que se chama out of the money creditors. Também está definida a diretiva. Bom, então, voltando à nota. Devia haver, na proposta de lei, uma regra sobre aprovação. E essa regra sobre aprovação ser isolada do regime, e agora isto é importantíssimo, a diretiva prevê a possibilidade das pequenas e médias empresas, em que se inclui as micro, dividir ou não dividir em categorias. Isto está assegurado, até porque a divisão em categorias é facultativa, é aquela tal segunda classificação que é facultativa. Mas a diretiva, considerando 58, diz para as pequenas e médias empresas deve ser facultativo o cross-class cram-down. O que resulta da lei portuguesa, porque regula as regras de aprovação e as regras de homologação em conjunto, parece que resultar
que o plano só é aprovado numa destas 4 condições. Não pode ser assim. O plano deve ser aprovado consoante atinja uma maioria do total dos créditos com direito de voto. Esta regra é uma regra de aprovação. Depois, as outras regras que constam das hipóteses previstas no 2, 3 e 4 são regras de homologação do plano, que só se aplicam no caso de não se verificar a aprovação nos termos da maioria exigida. Só assim, autonomizando os 2 sistemas, que são 2 sistemas diferentes, se pode garantir uma correta transposição da diretiva. As micro e pequenas empresas, pequenas e médias empresas, têm a possibilidade de dividir em categorias e não optar pelo cross-class cram-down. Isto não está garantido com o sistema tal como ele resulta desta proposta de lei. Porquê? Porque existe o tratamento conjunto das 2 situações na mesma norma. Segunda nota. É uma pergunta, no fundo. Não se estará a aligeirar excessivamente a aprovação do plano? Vamos só concentrar-nos na regra de aprovação do plano por 2/3 dos votos emitidos. Votos emitidos. Seja lá quem esteja em cada categoria, basta 2/3 para se considerar que a categoria aprovou o plano. Eu olhei para o ordenamento jurídico alemão, para o ordenamento jurídico francês e para o anteprojeto espanhol. Todos eles, em conformidade com a diretiva, exigem uma maioria, eu vou dizer respectivamente, França, 2/3 dos direitos de voto em cada categoria. Espanha, 2/3 dos direitos de voto em cada categoria e, no caso de se tratar ou estar em causa uma categoria de credores garantidos, 3/4 dos direitos de voto dessa categoria. E, finalmente, Alemanha, 3/4 dos direitos de voto. Vamos recuperar a ideia que está na gênese da reestruturação preventiva e dos mecanismos de homologação. Imposição à vontade individual da vontade de uma maioria. A maioria tem de existir, exceto em casos excepcionais, como aqueles que a diretiva permite e a que chama homologação judicial do plano, mas que têm várias condições, muito exigentes, e que cabe ao juiz confirmar. Portanto, eu creio que, e acho que me vou para já, em termos de apreciação crítica, ficar por aqui, tenho muitas outras críticas aqui e não só, nos outros temas, mas acho que basta para deixar a seguinte ideia, e voltando ao início, é preciso muito tempo para estudar estes assuntos e a proposta de lei tal como está, no meu entender, não deve, e não sei quando é que ela vai ser aprovada, mas se for aprovada nestes termos, é pena, porque é um instrumento importantíssimo, principalmente nesta altura, e permitam-me que o diga de uma forma clara, não está bem feita, não está bem pensada. Muito obrigada.